venha, vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas de água daqui. Então diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. No entanto, quando Reuven ouviu isto, ele o salvou de ser morto por eles. Ele disse: nós não devemos tirar-lhe a vida. Não derramem sangue, Reuven acrescentou. Lancem-no em uma das cisternas da floresta, mas não levantem a mão contra ele. Ele tinha intenção de tirá-lo de lá mais tarde e levá-lo de volta a seu pai. Por isso, quando Iosef chegou até onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas compridas que vestia, e o jogaram em uma cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Então eles se sentaram para comer sua refeição, mas assim que levantaram os olhos, viram diante deles uma caravana de Ismaelim, procedentes de Gilade. Seus camelos estavam carregados com resina aromática, bálsamo curativo e ópio. Estavam a caminho do Egito. E Rodá disse a seus irmãos: que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Venham, vamos vendê-lo aos Ismaelim, em vez de matá-lo com nossas mãos. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos consentiram. Desse modo, quando os Midianim, mercadores, passaram por ali, eles tiraram Iosef da cisterna e o venderam por cerca de 500 gramas de shecalim de prata aos Ismaelim e levaram Iosef para o Egito. Reuven voltou à cisterna e, ao ver que Iosef não estava nela, rasgou suas roupas em sinal de luto. Ele voltou até onde estavam seus irmãos e disse: o menino não está lá, aonde irei agora? Eles pegaram a capa de Iosef, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Então enviaram a túnica de mangas compridas e fizeram-na chegar a seu pai, dizendo: encontramos isto. Você a reconhece como a túnica de seu filho ou não? Ele a reconheceu e gritou: é a túnica do meu filho. Algum animal selvagem fez Iosef em pedaços e o devorou. Jacó rasgou suas roupas, vestiu o pano de saco em torno da cintura e lamentou seu filho por muitos dias. Apesar de todos seus filhos e filhas tentarem consolá-lo, ele recusou todo o consolo, dizendo: não, descerei à sepultura a meu filho lamentando. E seu pai chorou por ele. No Egito, os Midianim venderam Iosef a Potifar, um dos oficiais de Faraó, um capitão da guarda. Vamos fazer a leitura da Haftará, no livro de Amós, capítulo 2, do verso 6 até o capítulo 3, verso 8. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Asa, não, por 4 não o reverterei, por terem exilado toda a população e por tê-la entregado a Edom, enviarei fogo ao muro de Asa, e ele consumirá seus palácios. Eliminarei os habitantes de Ashdod, e o que sustém o cetro de Ashkelon. Virarei minha mão contra Ecrom, e o restante dos Pelistim perecerá, diz Adonai Deus. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Tzor, não por 4, não o reverterei. Por terem exilado toda a população para Edom, e não se lembrarem da aliança com seus parentes, enviarei fogo ao muro de Tzor, e ele consumirá os seus palácios. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Edom, não por 4, não reverterei, mas por perseguirem seus parentes à espada e não demonstrarem piedade, alimentando constantemente a sua ira, fomentando para sempre sua fúria, enviarei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Botzrá. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes do povo de Amon, não por 4 não o reverterei, por terem dilacerado mulheres grávidas apenas para expandir seu território, eu enviarei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios. Em meio aos gritos, no dia da batalha, em meio à tempestade, no dia do redemoinho, seu rei será exilado e também seus príncipes, diz Adonai.
Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Israel, não por 4, não reverterei, por terem vendido o justo por prata e o pobre por um par de sapatos, por esmagarem a cabeça do pobre no pó e empurrarem os humildes para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, profanando o meu santo nome. Deitam-se junto a qualquer altar com roupa tomada como garantia de empréstimo, bebem vinho na casa de seu Deus, comprado com multas que eles impuseram. Destruí o Emori diante deles, apesar de ser tão alto quanto os cedros e forte como os carvalhos, destruí seu fruto acima e sua raiz abaixo. Mas eis que isto, eu os tirei do Egito, guiei-os por 40 anos no deserto, para que se apossassem da terra do Emori. Levantei alguns de seus filhos para serem profetas, outros rapazes para serem Nezerim, povo de Israel. Isto não é verdade? Pergunta Adonai. No entanto, vocês deram vinho aos Nezerim e ordenaram aos profetas: não profetizem, basta, farei tudo isso esmagá-los. Com uma carroça sobrecarregada com grãos esmaga quem se encontra por baixo dela. Até o ágil não conseguirá escapar, o forte não poderá usar sua força, nem os guerreiros salvarão a si mesmos. Os arqueiros não conseguirão ficar em pé, os corredores mais velozes não se salvarão, e os montadores de cavalos não salvarão a própria vida. Naquele dia, até os guerreiros mais destemidos lançarão fora suas armas e fugirão, diz Adonai. Ouçam esta palavra que Adonai pronunciou contra vocês, povo de Israel, contra toda a família que eu tirei da terra do Egito. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Este é o motivo de eu punir vocês por todos os seus crimes. 2 pessoas viajam juntas sem ter combinado fazer isto? O leão ruge na floresta quando não há presa? O leão jovem rosna na toca sem ter capturado alguma coisa? Pega-se um pássaro com uma armadilha que não está preparada? Surge uma armadilha do solo quando ela não pega nada? Quando o chofar é tocado na cidade, o povo não treme? Pode o desastre recair sobre a cidade sem que Adonai o tenha enviado? Adonai, Deus, não faz nada sem revelar os seus planos a seus servos os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Adonai, Deus, falou, quem não profetizará? Vamos ler a porção do Brit Hadashah, no livro de Atos, capítulo 7, versos 9 ao 16. Os patriarcas, porém, tiveram inveja de Iosef e o venderam como escravo para o Egito. Mas Adonai estava com ele e o libertou de todas as suas dificuldades e deu a Iosef favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, enviou nossos pais para lá pela primeira vez. Na segunda vez, Iosef revelou sua identidade aos irmãos, e a família de Iosef tornou-se conhecida do faraó. Iosef então mandou buscar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas, e Jacó desceu ao Egito. Ele morreu ali, bem como nossos ancestrais. Seus corpos foram removidos para Shechem e colocados no túmulo que Abraão comprou da família de Hamor por certa soma de dinheiro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'hayolanu atah betocheinu. Atah Adonai noten hatorah. Amém. Na paraxá dessa semana, nós vamos observar um ponto bastante interessante no que diz respeito a como nós devemos entender os propósitos do Eterno. Muitas vezes nós costumamos pensar como se nós fôssemos Deus, como Ele deveria fazer. E certamente nós agiríamos de forma muito diferente dos projetos do nosso Deus. E nós temos que entender exatamente como o Eterno quer fazer as coisas e como nós achamos que deveria ser. Nesse contexto, nós observamos que
Deus escolheu Abraão para ser o iniciador de uma nação, e ele escolheu uma nação para cumprir o seu propósito. E nós vamos observar em toda a Escritura que o Eterno faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Não vai perguntar para ninguém como Ele deveria fazer, não vai pedir sugestões ou opiniões de ninguém. Ele simplesmente faz o que Ele quer fazer, mesmo que as pessoas falhem com Ele. Nós vamos observar que os descendentes de Jacó, que depois se chamou Israel, os filhos dele, principalmente 11 em especial, falharam bastante, eles erraram muito, cometeram crimes, fizeram coisas que com certeza não agradaram ao Eterno, mas isso não mudou o fato de que o Eterno tinha um plano para com a descendência de Abraão, com a descendência de Jacó. Isso não mudou nada. Obviamente que cada um colhe aquilo que planta. As consequências dos atos errados são colhidos por cada um. Então, dos filhos de Jacó, nós vamos ver que vários deles cometeram coisas graves até, falharam. Mas isso não impediu que o Eterno cumprisse o seu propósito. Se fôssemos analisar pessoa por pessoa, nós realmente iríamos desqualificar os filhos de Jacó. Mas o Eterno, ele faz diferente, porque ele faz o que ele quer fazer. Nós vamos observar, por exemplo, Levi. A descendência de Levi formou a tribo dos levitas. Eles foram escolhidos para todo o serviço que era feito no templo. Todo o serviço sacerdotal era assessorado pelos levitas, e até mesmo os coanim, os sacerdotes, vinham da linhagem de Levi. Mas, se fôssemos escolher o filho de Jacó, chamado Levi, nós não o escolheríamos, porque ele também cometeu crimes. E vamos também ver em Judá, ou Judá, nós vemos que ele também cometeu coisas erradas diante do Eterno. Ele também pecou diante do Eterno. Mas mesmo assim, o Eterno escolheu a descendência de Judá para que posteriormente houvesse o reino em Israel, e mais ainda, mais importante, o que mais torna até Judá especial, da sua linhagem veio o Messias. Mas Judá também nós não escolheríamos se fôssemos ver os seus atos, mas o Eterno escolhe o que ele e faz o que ele quer. Então não importa, o ser humano não pode impedir Deus de fazer o que ele quer fazer. O ser humano é muito falho. Nós vamos encontrar a própria existência do povo de Israel. Quantas vezes falharam diante do Eterno? Quantas vezes sofreram as consequências da sua desobediência? Muitas vezes até mesmo pelo fato de terem deixado seu Deus para seguir outros deuses. Nem por isso o Eterno deixou de manter a sua eleição da descendência de Abraão para cumprir o seu propósito. Obviamente, no nosso critério humano, que nós não sabemos julgar as coisas corretamente, sem dúvida nenhuma, nós já condenaríamos toda a humanidade, porque a própria Bíblia diz que o Eterno, olhando, não encontrou um justo sequer, ninguém perfeito, ninguém sem falhas. Então, o ser humano com certeza condenaria todo mundo, mas o Eterno, ele age de maneira diferente da nossa maneira de pensar, e independente da fraqueza humana, da imperfeição humana, ele faz o que quer fazer. E por fazer o que quer fazer, e por conhecer perfeitamente o ser humano, é que ele planejou tudo isto de uma maneira até complexa. Porque se fôssemos analisar todos os eventos, todas as coisas que aconteceram, que faziam parte do projeto do Eterno, de tudo que ele conhecia, de tudo que ele sabia, mesmo fazendo tudo aquilo,
ele realizou o seu projeto de redenção do homem. Mesmo com todos aqueles acidentes de percurso, desde Abraão até a vinda do Messias, ele cumpriu exatamente como queria, e muitas vezes até usando as falhas humanas. Porque o Eterno, ele sempre tem um projeto perfeito. E enviou o Messias, enviou Yeshua, o nosso Messias, para que nós pudéssemos ter uma chance, para termos uma oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso Deus. Ai de nós, se o nosso Deus pensasse como nós pensamos. Ai de nós, se o nosso Deus fosse limitado como nós somos limitados. E ainda bem que ele não é assim. Ainda bem que o nosso Deus é Deus. Ele é o nosso Criador, ele é perfeito, ele sabe todas as coisas, ele tem um plano perfeito e cumpre integralmente. E por isso, nós podemos hoje dizer que, a despeito de todas as falhas passadas, ele nos dá a oportunidade de nos redimirmos. Porque ao reconhecermos o Messias Yeshua como o verdadeiro Messias e a oferta perfeita que ele proveu para nós nos consertarmos com ele, então nós temos que ser muito gratos ao nosso Deus, porque ele nos deu a oportunidade de deixarmos todas as falhas para trás e sermos justificados por causa do sacrifício que Yeshua fez sendo pendurado no madeiro. É muito importante entendermos como o Eterno faz as coisas. Os nossos conceitos têm que ser deixados de lado. As nossas ideias têm que ser esquecidas. Vamos entender o Eterno como Ele é, como Ele fez, como Ele planejou, como Ele quer fazer ainda, como Ele pode nos usar, mesmo sendo nós falhos. Mas Ele nos capacita pela ação do Espírito de Deus e nos transforma, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de entender as coisas. E se nós entendermos as coisas do nosso Deus como Ele é, fica tão mais simples entendermos os seus planos e olharmos para trás. Ainda bem que o Eterno não levou em conta todas as falhas da descendência de Jacó. Ainda bem que Ele não levou em conta até as falhas de Jacó. Ainda bem que Ele fez o que Ele queria fazer. E até hoje, os benefícios disto são sentidos por nós. Nós mesmos que tantas vezes falhamos diante do nosso Deus, mas sabemos que podemos nos acertar com Ele, podemos confiar que Ele vai agir em nós, Ele vai agir pelo seu Espírito, nos fazendo entender todas as coisas, agindo pelo seu Espírito, para nós nos arrependermos de nossas falhas, para nós mudarmos de vida e termos esperança. Se existe a possibilidade de termos esperança, é porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus é como Ele é. E a leitura da Paraxá dessa semana nos mostra justamente estas características que tem o nosso Deus. Isso nos leva a realmente termos segurança, termos confiança e certeza de que Ele cumpre todas as suas promessas. E quando começamos a ler estas promessas nas Escrituras, quanto mais nós conhecemos essas promessas e confiamos nelas, maior é a nossa fé. Porque passamos a confiar naquilo que nós não podemos ver. Nós vamos confiar, nós temos certeza daquilo que nós podemos esperar. Portanto, o nosso Deus é imutável. Nós precisamos mudar, deixar de ser tão falhos, tão errados, para buscarmos a direção certa através da transformação de nossas vidas, que foi providenciada por Yeshua, o nosso Messias. Então, quando lemos esta paraxá, vamos meditar sobre isto.
Muitas vezes se lê, vamos apenas ver os erros. Os irmãos de Yosef fizeram uma coisa absurda, fizeram coisas terríveis. Fizeram. Mas nós não continuamos a ver as pessoas fazendo as mesmas coisas, ou às vezes até piores hoje em dia? O ser humano continua o mesmo, mas o importante é que o nosso Deus continua o mesmo. Ele não leva em conta as nossas fraquezas, mas Ele olha o interesse do nosso coração em nos aproximarmos dEle, em corrigirmos nossas vidas, em termos transformação por Ele e termos a garantia de vida eterna no reino do nosso Deus. Portanto, a leitura de uma paraxá desta nos leva a termos realmente esta confiança e a esperança que é tão importante para nós, para termos saúde emocional, saúde física, saúde mental e principalmente saúde espiritual. É o que nós mais precisamos. Então, uma leitura como esta paraxá, que nos mostra todos esses momentos em que Jacó e seus filhos estavam vivendo, como eles viviam em família, o que aconteceu com eles, a ida de Yosef até o Egito, o que Yosef passou no Egito como escravo, mas como ele acabou também experimentando coisas muito difíceis, e tudo que o Eterno começou a fazer com ele lá no Egito, são coisas que nós vemos. O nosso Deus faz coisas que nós não podemos nunca imaginar. Quando que Yosef podia pensar e que tudo aquilo iria acontecer com ele? No momento ele estava muito bem tratado pelo seu pai, de repente ele vê seus irmãos sendo violentos com ele, de repente ele perdeu toda aquela mordomia que ele tinha em casa e foi ser escravo lá no Egito, foi para a cadeia e só viu a sua vida afundar. Mas tudo isso, o erro dos homens, estava no projeto de Deus para que Yosef depois fosse o meio pelo qual o Eterno iria mostrar como ele faz na vida do ser humano. Se ele fez o que ele fez com Yosef, ele pode fazer conosco também, porque ele é um Deus poderoso, é um Deus vivo e um Deus atento às nossas vidas. Portanto, de tudo isso, de tudo que ele fez, sem dúvida acaba sempre vindo o foco, Yeshua, o plano final do nosso Deus. Ele é o objetivo de todo o projeto de Deus para nós. Yeshua, o nosso Salvador, para podermos ter vida e que possamos passar por qualquer coisa nesta vida, mas não importa. O Eterno tem um projeto especial para as nossas vidas e Ele fará cumprir isto. Então, que o Eterno nos abençoe de maneira muito especial e possa dar experiências profundas para cada um, sabendo que o nosso Deus conhece cada um e vai agir em nós como Ele planejou, e sempre o projeto de Deus é melhor que os nossos projetos. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua. Amém.